Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um review de um RPG que eu guardo no fundo do meu coração. Hoje vamos falar sobre Infernum. Infernum é um RPG nacional, na qual ele aborda regras para se jogar sozinho, solo no caso, em grupo, com e sem mestre. O Infernum ele tem uma pegada pré-apocalíptica. Ele se passa nos 7 dias antes do fim dos tempos. E quem decide se realmente haverá um fim é você que joga. Você pode decidir antes de começar a sua jogatina se a profecia ela é ou não real. Mas eu vou falar disso um pouquinho para frente. Hoje a gente não vai estar falando somente do livro original, mas de todo o acervo que com o passar do tempo eu fui adquirindo. Tá tudo aqui e vamos falar sobre cada um desses itens. Falando um pouquinho sobre o livro básico. Esse livro ele saiu em financiamento coletivo. Foi um financiamento tardio que eu consegui. Quando eu fiquei sabendo desse livro, o financiamento já tinha rolado, já tinha acabado. Eu adquiri o meu. Junto com ele veio um maço de fichas, veio dados que eu vou mostrar para vocês, dados exclusivos. E as regras são bem simples. Basicamente é tudo pronto já para você começar a rodar a sua primeira sessão em pouquíssimo tempo. Preenchendo a ficha já está tudo pronto para você começar a enfrentar os desafios que estão pela frente. Vamos falar um pouquinho sobre a capa. E diga-se de passagem, os rapazes arrebentaram nessa primeira tiragem, segunda tiragem, não tenho certeza. Ele tem um verniz localizado, tá mexendo para vocês verem. A capa ela é soft touch, é aquele emborrachado, sabe? Frente e atrás. Passando para lombar, contrário. O fim está aqui. Extreme Roleplay Game. Então vamos começar a parte boa. O meu autografado. Rapazes autografaram pra mim. De frente aqui, a gente já tem a profecia. Vou estar lendo ela pra vocês aqui. A profecia, versículo 1. Um exército de caídos manifestará sua presença em carne e ossos e destruirá o último baluarte da humanidade. Versículo 2. Nos 4 dias seguintes a este fato, as trombetas soarão e os 4 arautos do Apocalipse também manifestarão sua presença entre nós. Versículo 2. Nos 4 dias seguintes a esse fato, as trombetas soarão e os 4 arautos do Apocalipse também manifestarão sua presença entre nós. Versículo 3. No 6º dia, um conflito sem igual acontecerá perante a terra prometida. Versículo 4. Por fim, no 7º dia, os sobreviventes desse cataclismo que tomarem para si a terra sacra reinarão por 1000 anos. Aqui embaixo a gente tem aquela... Vou chamar um pouquinho para vocês aqui, para vocês poderem ver. Tem aquela imagem da Dança das Bruxas. Vamos falar um pouquinho sobre as páginas. São páginas levemente acetinadas. Cara, eu não sei se no vídeo vai dar para ver direitinho, se ele vai passar, mas realmente é um preto profundo. E as letras com essa tonalidade branca pura e vermelho sangue dá um destaque total. Eu vou deixar assim de cantinho para não legitando para vocês observarem. Mas seguindo, temos aqui nosso sumário que condiz com o seguinte: Inferno, definição de personagem, sorte, azar, tralhas, bênçãos, espera aqui para vocês poderem ler junto. Bênção, alteração, role 1d6, role 2d6, role 3d6. Já pegamos aqui, a regra é bem simples. Você utiliza 3d6 para todas as suas jogadas, de 1 a 3, claro, d6, para suas jogadas e escolhas. Aqui também tem aquela pegada de oráculo. Para quem joga RPG solo, já está acostumado. O oráculo do sim e do não, das respostas, tem tudo aqui. Eu vou fazer um pequeno adendo, eu vou deixar ela fechadinha, porque depois de um tempo, eu já vou continuar, viu, gente? Depois de um tempo, os rapazes, eles fizeram uma segunda tiragem, eu acho que seria uma segunda edição, acho que melhor dizendo, do game, no caso do RPG. Qual que é a diferença? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso, que louco, gente. Olha que coisa magnífica. A capa ainda é soft touch, agora toda preta. E o nome Inferno e o esqueleto que tá dentro da Santa, acho que é assim que eu posso dizer. Agora ele carrega esse dourado. Atrás é a mesma imagem, só que em preto e branco. O ruim do soft touch é que ele mancha facinho, né? Na lateral agora tá escrito que o Apocalipse está aqui. E ele é um pouquinho mais grosso. Ele é menor em comprimento, porém ele é mais grosso, porque aqui ele é um compilado, também ele é assinadinho, os rapazes assinaram pra mim, segue a profecia, e aqui ele vai ter um compilado maior, olha só,
Tem bastante coisa aqui dentro. A maior parte das coisas que estão aqui, a gente recebeu no primeiro financiamento coletivo. Eles vieram à parte. Depois eles compilaram tudo aqui dentro e deixaram num único livro. Eu vou falar das diferenças, tá? Mas só pra vocês terem ideia. Lembrei o nome, eu tava tentando lembrar o nome disso aqui, é o Hot Stamp. Link completamente maravilhoso. Primeiro eu vou pra esse aqui, vou terminar. Depois eu falo pra vocês a diferença. O que que tem, o que que não tem aqui. Mas basicamente o conteúdo é o mesmo, tá? Obviamente tem mais conteúdo, mas o início é o mesmo livro. Voltando aqui, então a gente tem o Inferno, retomar. Desgraças, milagres, presságios, desafios, profecias, sobrevivência, súplicas, os dias, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo, as referências, inspirações e ficha e tabela. E já começa a diagramação, ela foge do comum. Não é aquela diagramação simples, um textinho e às vezes uma imagem. Esse livro é realmente uma obra de arte. Não só pelas ilustrações, mas o texto, a fonte, os tamanhos. Eu vou tentar deixar de uma forma que não faça reflexo para vocês verem. Olha que incrível. 6 dias para criar o mundo, 6 dias para obliterá-lo. Aqui já começa. Quem é você? Aqui tem uma tabelinha. Você pode estar rodando 3d6 para descobrir quem é você. E a gente já tem do que você é melhor que a média. Seria a sua habilidade. No caso, seria a sua sorte e aqui o seu azar, o que você é pior. Eu vou falar disso num próximo vídeo, explicando as regrinhas bonitinho, ensinando a montar ficha e fazendo uma gameplay para vocês. Dá para fazer solo ou com mais pessoas. Vou me organizar direitinho pra gente poder fazer. Como eu disse, a página, ela é acetinada, tem o seu brilho. Por mais que ela seja completamente carregada de imagem, desse preto profundo, com essas cores tão vivas, ela não vaza pro outro lado. Você pode virar uma página um pouco mais clara e ela não interfere, não mancha. Realmente dá para sentir que houve muito carinho na confecção desses livros. Todos eles, eu vou mostrar os demais, todos eles realmente dá para notar que houve um pedacinho do coração, sabe? Isso, falar para vocês, hoje em dia é tão difícil. Ainda mais falando em financiamento coletivo, uns financiamentos que não dão certo, outros que infelizmente o material acaba saindo com uma qualidade inferior, seja por qualquer outro motivo. Qual a sua bênção? Bênção seria o seu armamento. Aqui o game já começa a brilhar, porque tem umas coisas muito loucas. E o melhor de tudo, ele sempre deixa você acrescentar alguma coisa. Não necessariamente precisa ser isso que está escrito aqui. Se fizer sentido para o seu personagem, pode ser uma outra arma, um outro item, uma outra bênção que faça sentido ali para a narrativa dele, acerca dos personagens. Aleatoriedade 0. Aqui ele mostra que você pode acabar escolhendo, né, dentro de uma regra específica, pode tirar esse fator aleatório. E aqui tem o primeiro oráculo, né? Olha um D6 quando precisar de respostas. 1, 2, 3 para não e 4, 5, 6 para sim. Aqui também ele vai falar um pouquinho sobre as probabilidades. Se for um sim, acrescente mais um. Se for um não, reduza um e por aí vai. Olha 2d6 quando precisar de ideias. Aqui a gente também tem um oráculo de ideias, eu vou aproximar aqui para vocês verem. São 6 colunas e 6 linhas. E aqui também. Olha novamente, observe o resultado na tabela de substantivos. Isso aqui muda completamente a jogatina, viu? Bem legal, eu utilizei bastante isso aqui. E aqui tem o significado do D6. Cada um é uma desgraça, 2 ou 3 é um acontecimento neutro, 4 ou 5 é uma façanha e 6 é um milagre. Porém, dos 3 dados você não pode tirar 666, não você morre. É literalmente isso que acontece com o seu personagem. Uma dos arautos do fim dos tempos vai vir e vai simplesmente levar seu personagem embora. Vai dizimar ele da face da terra. Vai obliterar ele completamente. Existem algumas maneiras que você pode fazer para evitar isso. O próprio livro aqui ele ensina pra gente. E você pode utilizar. Só que não se apegue a isso, porque não é algo viável. E também você consegue utilizar pouquíssimas vezes. Eu acho, no máximo. Para 3 dados de 6 lados, olha, acredita, 1 hora vai sair, viu? Essa página aqui tá explicando um pouquinho sobre os milagres. Os presságios. Presságios são linhas que modificam as escritas do destino. Eles vão acabar utilizando também. E os presságios também, eles podem evitar que seu personagem morra. Aquilo que eu tava falando agora há pouco. Então você utiliza o presságio, tem uma quantidade limitada
que você pode estar utilizando. E se eu não me engano, o presságio é dividido, se for no caso, né? É uma mesa, é dividido na mesa todinha. Aqui tem algumas regrinhas opcionais, cada façanha, cada milagre. Ela reduz o nível de desafio. Essa aqui é a marca dos rapazes. Não a marca do grupo, porque é a Campfire Studio, o grupo dos rapazes. Eu vou estar deixando aqui nos comentários. Ou no comentário fixado ou na descrição do vídeo, eu vou estar deixando o link para a página do Instagram deles. Eles se juntaram com o pessoal do Breu, lá do Luz Negra, que eu também tenho RPG aqui, vou fazer vídeo para vocês. E esse é um dos sistemas que eu quero narrar demais, porque ele bebe um pouco da fonte do D&D, só que com uma pegada old school, mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Seguindo, aqui a gente já tem a cerca da profecia, qual tipo de jogo você deseja jogar, um último aviso sobre a sobrevivência no fim. Aqui vai falar um pouco sobre o inimigo principal, que seriam os caídos. Eles literalmente podem ser qualquer coisa, desde cães possuídos, pessoas possuídas, animais que vieram de um outro lugar. Que lugar esse? Aí vocês têm que jogar para descobrir. Súplicas ao dízimo, esse aqui é um dos caídos. Jogando solo, cooperativo ou um jogo guiado, que seria com um mestre, um narrador, um intermediário, seja como você queira chamar. E aqui começam os dias. Cara, cada página, conforme os dias vão passando, elas vão ficando cada vez mais malucas e incríveis. Aqui tem um resumo do primeiro dia que você vai poder jogar. Tem um vislumbre dos próximos dias. No dia 2, a peste já se manifesta. Seria um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E no terceiro dia já é a guerra. No quarto dia já é a fome. No quinto dia já é a morte. O sexto, assim como a profecia. E como eu disse, vocês podem decidir se a profecia é ou não verdadeira. E no sétimo dia seria a resolução de tudo, talvez. Fato interessante. Vou mostrar pra vocês aqui. A gente tem uma pequena demonstração. Mas Infernum, ele tem uma continuação. Que já foi anunciada pelos meninos lá da Campfire. Que é o Frustrum. Eles fizeram uma pequena demonstração. Consegui pegar uma cópia pra mim. Também vou estar trazendo pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Mas eu vou pegar também. E falar um pouquinho sobre as regras do Frustrum. Aí se você quiser, aproveitando, adquirir esse conteúdo, os rapazes têm um financiamento coletivo. Aliás, é um sistema de clubes, melhor dizendo, perdão. Lá no Catarse, na qual você pode assinar o clube por um determinado valor. Eu vou deixar também na descrição, se você quiser dar um pulinho. Tem muita coisa lá, muita coisa de verdade, não somente do Inferno, mas também de outros RPGs que eu vou mostrar pra vocês só um minuto. Por mês eles vão soltando lá no clube de assinatura alguns joguinhos para você poder jogar com a galera, com a criançada, e de vez em quando eles compilam. Vou fazer também vídeo para vocês. O Almanac Club, eles têm um total de 2 volumes, e ele é um compilado muito bacana de vários jogos. Você pode utilizar cartas, você pode utilizar dados de 6 lados, e é legal para sair um pouquinho da rotina, né? E trazer isso pra mesa, com uma forma de board game. Aí seguindo aqui a gente tem algumas referências das regras, as inspirações e agradecimentos. E aqui, olha que incrível. Eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Aqui já tem a primeira fichazinha. Meu, olha isso. Fala sério, dá vontade de pendurar isso aqui. Não dá vontade de rabiscar. Aqui tem a tabelinha e acabou. Ok. Esse aqui eu vou deixar de lado. Vou pegar aqui a segunda edição. Eu vou partir daqui para vocês verem as diferenças. Então, basicamente, aqui, esse miolinho é o mesmo miolo, tá? Mesmas coisas. Daqui para frente, a gente tem a ficha. Vou te mostrar. Essa aqui já seria como se fosse a expansão das regras. A gente começa com Colossus, ou Colossus, na qual os caídos agora têm tamanhos de gigantes ou maiores, criaturas maiores que gigantes. E tem níveis de dificuldade, você utiliza cartas para você poder ver esse nível. Tem toda uma regra explicando, né? Para poder você jogar com essa expansão, fazendo ali um nível a mais na sua mesa. Aqui a gente tem a ficha da Fenda, no caso das Fendas. É como se fosse uma pegada Dungeon Crawler. Você tem que ir e enfrentar os inimigos e descobrir um item lendário no final da dungeon. É a mesma pegada. Cara, isso aqui, você perde horas brincando assim, você nem vê. E são apenas as tabelas. Eu vou mostrar pra vocês
as regrinhas que falam um pouquinho, viu? A gente tem as fendas, aqui a gente tem os territórios de domínio. Cada hexágono desse, ele vai ser dominado por uma das entidades no fim dos tempos. E lá, a parada é completamente diferente. Quando você tem que passar de um ponto para outro, quando você tem que viajar de um lugar para outro, você passa por esses locais e, cara, muda completamente. Eu acho muito, muito bacana também essa regrinha. Acessório. Que consiste no seguinte: no meio da mesa vai ter um item na qual todos os jogadores vão ter acesso a esse item. E se o assunto não for confortável para ele, ele pode virar essa chave e muda. A gente corta o assunto, muda para outro, já para não trazer nenhum tipo de gatilho em um assunto delicado que vai acabar trazendo um desconforto desnecessário ali pro jogador ou até mesmo pro narrador. Aqui do lado a gente tem aquele resuminho de regras, né? Tem ali tudo isso que eu tô mostrando para vocês. A gente tem físico. Esse aqui seria como se fosse o rolador de dados. Fica no meio da mesa. O pessoal rola os dados aqui em cima. Começando com almas. Aí tem um compiladinho de regras para você poder agregar no seu jogo. Aqui a gente tem já as fendas, que eu comentei agora há pouco, na qual seria um dungeon crawler, que você vai atrás ali de um artefato, de um item. Colossos. E aqui é legal que eles ensinam preparação, criação do colosso, enfrentando o colosso. Senhor do Medo, já é um suplemento de aventura. Tudo bonitinho aqui, detalhado. Esse aqui, inclusive, o pessoal da minha mesa falou que tá a fim de jogar. Mais pra frente eu vou parar um tempinho pra ler ele direitinho pra gente poder jogar, porque esse aqui a gente ainda não jogou. Esse aqui já é o suplemento de pactos, cultos. A maioria desses suplementos, eles foram alcançados através desse segundo financiamento coletivo. Eu lembro que bateu muito, 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 muito. Se eu não me engano, ficou faltando 1 ou 2 para ser colocado. Acho que ficou faltando 1. Mestres é um suplemento para você batalhar com as criaturas caídas. No caso, seriam os espectros, né? Ele é bem curtinho, ó. São 3 paginazinhas. E, dá pra tirar muita coisa disso. Paranoias, pra quem curte aí um Call of Cthulhu, pode acrescentar paranoias ao seu personagem. E aí muda completamente a gameplay dele, cara. Territórios que a gente tava vendo, né? É inteiramente usado cartas, pra você descobrir. Domínios, que são territórios e domínios. E aqui a gente já tem o cenário. Esse aqui, deixa eu ver qual que é. É o Cifraernum. É uma pegada estilo cyberpunk. Infernaculum. Esse aqui também é um oráculo para complementar o seu jogo. Arcanos, para quem gosta de jogar um tarô. Também é um oráculo, só que esse é com tarô. Aí a gente tem um suplemento Caos. Deixa eu ver. É isso mesmo. Aqui a gente já tem um gerador infernal de caídos. Um fluxo de jogo. Oráculo. E mais regrinhas. No caso, isso aqui é um pentagrama. Seria como se fosse um mapa de batalha. Deixa eu mostrar pra vocês. O que tá perto, o que tá longe, o que está ao alcance, sabe? No caso seria junto, né? E aqui a gente já tem algumas regrinhas do Frustrum. E aqui quando eles lançaram, eles colocaram pra gente e explicaram que seria uma continuação direta do Inferno, onde que na qual houve tudo aquilo ou não, enfim. E você vaga para um mundo destruído. Aqui a gente já tem uma súplica. Súplica é como se fosse uma aventura também. Sacros Tentáculos. Uma aventurazinha de começo, meio e fim. E aqui acabou. Eu vou estar deixando aqui em cima. Fichazinha. Veio um maço de fichas. Esse aqui tava junto com essa pastinha minha aqui. Eu coloquei pra ela não perder as fichas. E esse aqui, ele veio com o primeiro financiamento. Ele veio com esses suplementos. Vou soltar todos eles aqui pra vocês verem. São esses suplementos que a gente viu. Pelo menos boa parte. Então aqui a gente tem o rolador de dados, que vai ficar em cima da mesa. Esse aqui eu tenho 2 porque eu acabei comprando o outro e veio junto. Essa aqui é a chave, falei pra vocês, e fica de fácil acesso para qualquer jogador. Esse aqui, deixa eu ver o que é. Esse aqui é legal. Esse aqui é quando você não quer ter narrador, você roda isso aqui na mesa e para onde a flecha estiver apontando, aquela pessoa vai acabar decidindo alguma coisa ou rolando alguma coisa, seja no oráculo ou ali no game, porque aí não fica centralizado em uma pessoa só. Ok. Aqui é onde que eu falei pra vocês, tem fendas, aí aqui tem as regrinhas, aquelas mesmas regrinhas que a gente viu na segunda edição, bonitinho ali. Essas estão em formato de panfletinhos. Colossos, territórios, caos, pactos e paranoias. Aí fora essas 2 versões, eles lançaram essa daqui, que seria uma versão bem old school, onde papel, lembra um papel pólen, só que esse aqui ele é um pouquinho mais fininho, ele é grampeado, papinha mole. Ele tem, né,
hot stamp aqui em prata. E por incrível que pareça, por mais que seja capa mole, ele é soft touch também. Ele tem uma pegada toda preto e branco, tirando as cores vivas que a gente viu no outro, né? Ah, e aqui também tem suplementos, aqueles que a gente viu, né? Paranoias, tem aqui também. Aqui fica um livrinho fácil para você buscar, no meio da jogatina, no meio ali da partida. Eu só não curti muito porque tem algumas páginas que foi cortado bem em cima. Não que não dê pra ler, dá pra ler sim. Mas o que acontece quando você vai grampear? Você não pode apertar isso aqui, porque senão essas páginas pulam pra fora e depois você tem que cortar. O que acontece? Você tem que deixar um pouquinho abertinho, as páginas aqui se igualarem. Ou se você for fazer o corte, você planeja na própria diagramação. Mas eu tô comentando só porque isso me trouxe um incômodo, mas não que vai tirar a diversão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Essas páginas são, como eu falei, lembram pólen, elas são amareladinhas. Ela tem uma gramatura boa. O preto, vai dar pra mostrar aí, mas o preto, ele não vaza tanto. Vaza um pouco, não dá pra perceber ou se incomodar, ainda mais porque é realmente carregado, né? Mas não incomoda. É muito bom ter isso aqui perto, principalmente quando a gente vai jogar, precisa revisitar as regras ali de uma maneira mais simples. Vale super a pena. Esse aqui é mais curiosidade, mas quando a gente fez a compra, né, no primeiro financiamento, veio na caixa um desenho. E cada caixa veio um desenho diferente. Essa aqui, quando eu adquiri, veio esse samurai boladão. Então eu resolvi só recortar e guardar de lembrança. Eu vou pegar os dados que eu esqueci de pegar. Fui pegar ali os dados e acabei encontrando um baralho. Tem um baralho que você pode utilizar. Aqui são os dados, já vou te mostrar. Um baralhozinho. O meu tá eslivado porque isso aqui, se eu não me engano, ele não é prova d'água. Ele é de papel mesmo. É um baralho simples, mas que você utiliza nas regrinhas que tem aqui. Vou estar deixando aqui. Oi. Sou eu aqui do futuro, editando o vídeo. Esqueci que ficou faltando o rolador de dados. Então tem mais essa pecinha aqui. Ela é de MDF. Super compacta. Uma torrezinha. E você solta os dadinhos aqui em cima. Não deu 666. Mas enfim, faltou esse item. Voltando pro vídeo. E os dados? Cara, eu sou meio fissurado por dados, principalmente quando eles são tematizados com RPG. Esses aqui são. Eu quero trazer pra vocês, vou trazer bem pertinho aqui. Eles têm um símbolo. Esses símbolos aqui, ó, a única diferença é que o milagre, ele é uma coroa. Ó, parece ter algo dentro. Deu 66 aqui sem querer, hein? Vamos ver o que sai. 553. Não fui de arrasta. Ok, esse aqui são alguns itens. E agora eu falo um pouquinho sobre o Frustrum. Seria a continuação. Essa daqui é a versão de demonstração que eles disponibilizaram pra gente. Também assinadinho, tudo bonitinho, cara. Um abraço pra vocês, gente. Não sei se vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas um abraço, viu? Realmente eu gosto muito de vocês e das paradas que vocês fazem. Tem um carinho palpável. Essa é uma prévia das regras de Frustrum. A sequência de Inferno. Tome uma carcaça. Explore as ruínas do mundo. Me lembrou Dark Souls. Rejeita instantaneamente. Esse aqui você pula de carcaça em carcaça. É uma pegada... eu não vou lembrar o nome do game. Tem na Steam, na Epic, enfim, tem pra console também. Que tem essa parada. Você procura carcaças e você muda completamente o seu gameplay com ela. Eu do futuro vou estar colocando pra vocês aí na tela o game que eu tô falando. Que é Immortal Shell. Eu acho que é isso. Recupere os fragmentos da história de tudo. Como isso acontece. O que você descobriu. Aí temos ruínas. Isso aqui já em preto e branco já tá incrível. Eu quero ver quando tiver colorido. Não sei se eles vão fazer colorido, mas eu imagino que sim. Todas as obras que eles fazem é tudo coloridão, tudo chamativo, cara. Da hora pra caramba. Esse aqui, ele é bem curtinho. Esse aqui, inclusive, o Inferno, ele foi batizado de Morgborg Killer. Pra quem não conhece Morgborg, eu acho que é assim a pronúncia. É um RPG também que tem muito dessa estética lá dos States. E Inferno veio com tudo, cara, com os dois pés no peito pra derrubar esses caras aí. Obviamente, não intencionalmente, mas entre Morgborg e Inferno, eu vou jogar Inferno até o final.
até meus livros se tornarem pó. Gente, esse foi o vídeo. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, que chegou até aqui. Comenta aí se você já ouviu falar de Inferno, o que você acha dessa pegada pré-apocalíptica, né? E com o futuro frustrum, vai ser pós-apocalíptica. Comenta, compartilha aqui. Enfim, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.